Meu nome é Elizabeth, eu tenho 6 filhos, sou casada com o Fábio há 15 anos, mais de 15 anos. Nossos filhos têm o mais velho 14 anos e a mais nova 1 ano e 8 meses. E eu tive todos eles em casa, menos a quinta, que na verdade nasceu no carro. Era planejado o parto em casa, mas ela acabou nascendo no carro. Nós temos um ministério para famílias que se chama Família Desenho de Deus. Tem a página no Facebook. A minha carreira é muito nobre, eu sou dona de casa, mãe de 6, educadora em casa deles. Meu filho mais velho nasceu no Japão. E eu tinha na minha cabeça, desde antes de casar, que meus filhos iam nascer em casa. Porque a minha mãe teve 3 filhos, o mais velho nasceu no hospital, foi uma experiência horrorosa, ela nunca mais queria ter filhos. Só que depois que conheceu a Cristo, mudou de ideia e queria ter mais filhos, só que ela falou, eu nunca mais volto para o hospital. Então meu irmão e eu nascemos em casa e ela falou que foi maravilhoso. Então eu cresci ouvindo sempre aquela história. Aí meu irmão mais velho casou com minha melhor amiga e o ano antes de eu casar, quando nasceu o primeiro filho deles, foi um parto domiciliar e eu assisti. Então esse firmou mais ainda na minha cabeça de que quando eu tivesse filhos ia nascer em casa. Quando eu engravidei com o nosso primeiro filho, estávamos morando no Japão. Eu busquei muito para alguém que me atender em casa, porque o Japão tem uma incidência de cesárea muito baixa, que é uma coisa muito boa. Não usa também anestesia, é bem mais natural. Só que mesmo assim eu não queria o tratamento de hospital, eu queria estar em casa. E o parto domiciliar não é muito comum. Depois de muito buscar, eu não consegui alguém que me atendesse. Então, eu comecei a estudar, sempre gostava muito de estudar, comprei muitos livros, lia tudo que eu podia, me eduquei sobre tudo que tinha que ver com parto, gravidez, nutrição, tudo que podia eu consumia. E eu comecei a sentir que a gente podia fazer o parto em casa mesmo que não viesse uma parteira para me atender. E foi o que fizemos. Então o primeiro parto foi assim, um parto em casa, com meu marido. E minha mãe, que não era para ter chegado, tinha acabado de chegar, porque ele demorou um pouco para nascer e viagem internacional você tem que planejar com antecedência. Então, mas Deus sabia que eu precisava dela comigo, ainda que ela pensou que não queria estar. Aí o primeiro filho foi difícil. Eu pensei, eu tô em boa forma, vou cuspir e vai nascer. Que nada. Foi 30 horas em trabalho de parto. Ele nasceu com 5 quilos e ainda resolveu nascer com a mão primeiro. Então foi muito, muito difícil, muito demorado. Mas eu senti uma vitoriosa de ter conseguido. Até a segunda nascer, a gente já estava morando nos Estados Unidos. Aí eu fiz meus pré-natais com uma parteira amiga da nossa família, só que acabamos não chamando ela na hora do parto. Outra vez nasceu com meu marido, minha mãe. Esta vez a gente fez na água, que eu recomendo muito. Eu queria ter estado em água na primeira vez, porque é bem melhor. E na verdade o segundo parto foi o mais fácil dos meus. Ela nasceu com 4,5 kg. O trabalho de parto ativo foi acho que 40 minutos mais ou menos. Aí o terceiro foi difícil também, porque além de ter 5 quilos também, ele nasceu posterior, ou seja, ele estava olhando para frente quando deve estar olhando para trás. E então, em vez de nascer com esta parte da cabeça primeiro, que vai saindo, vai virando assim, ele nasceu assim, desta parte da cabeça que é bem maior. Então foi muito doloroso o parto dele, mas também nasceu. Aí o quarto foi um pouco mais tranquilo. A única complicação dele é que depois de várias horas de contrações, a bolsa estourou. Aí pararam todas as contrações, tentamos várias coisas para ver se o corpo ligava de novo e nada. Por 24 horas eu não tive uma contração. E aí eu comecei a sentir desesperada, né? Vou ficar grávida para sempre. Mas depois de mais ou menos 24 horas, aí comecei a ter contrações de novo e acho que em 3 horas ele nasceu. E aí o quinto foi uma outra história, mas ela não queria descer, a cabeça dela estava em cima do meu osso assim. Então o trabalho de parto ia horas e parava tudo. Aí dava várias horas assim, sem nada, depois ia e quando pensei que estava quase nascendo, parava tudo. Aí foi 3 dias assim.
Aí eu comecei a ficar com febre, e esta vez eu estava com uma parteira, aí ela falou, vai ter que ir pro hospital, porque, né, febre não é normal na hora do parto. E eu estava só com 4 centímetros depois de 3 dias, e a gente tinha tentado várias manobras e tudo, mas na verdade a razão que ela queria que eu fosse pro hospital foi por causa da febre, a gente não sabia de onde vem. Então eu fui chorando no carro, e depois de 5 minutos ela nasceu no carro. Só que, na verdade, eu estava ficando com uma doença, não tinha nada a ver com ela, ela estava super bem. Eu tive que me internar depois de 2 dias, então essa parte foi difícil de ter que ficar longe dela, mas não foi por causa do parto. E então o cesto foi bem tranquilo de novo. Como é a tendência com as mães que têm muitas gravidezes, foi umas 2 semanas de horas e horas de contrações, depois parava tudo. Mas uma vez que começou de vez, deu acho que umas 3 horas e ela nasceu. Também tinha 4,5 kg, mas foi até rápido e tranquilo. A hora do parto, em todos os casos, todos os 6 filhos, foi um tempo de unir a família. Com todos foi um tempo para mim, para meu marido, de ficar mais unidos, de se conhecer um pouco mais e de incluir os filhos também. Eu não tive todos os filhos presentes comigo na hora do parto, mas eles estavam em casa, então era uma questão só de chamar. Logo que nasceu, né, a gente chamava os outros para vir conhecer, então eles estavam participando, né, de todo o processo, né. Então eu achei muito importante não ter que deixar os filhos por 2 dias para eu sair e ganhar, né. Eu gostei muito de poder envolver a família toda, que a gente, como família, estamos recebendo uma nova vida em nosso lar. Eu queria muito que meu marido participasse de todo o processo comigo, que ele me apoiasse juntos, assim, para cada parte. Então, para mim, isso foi primordial. Se você está pensando em buscar um parto natural, busca um médico ou uma parteira que realmente está a fim de você ganhar normalmente. Porque o médico que disse, se tudo der certo, vai ser normal, não está a fim de que você realmente ganhe normal. Pergunta para seu médico quanto porcentagem de partos que o senhor faz de cesárea e quantos normal. Aí você vai ter uma boa noção da perspectiva verdadeira dele. Então eu conheço muitas e muitas mulheres que queriam muito fazer um parto normal. E elas pensavam que o médico estava a fim de apoiar nesse propósito, só para ficar decepcionadas na hora do parto, porque achava qualquer desculpa para empurrar uma cesárea. Então, tem que ter a confiança na pessoa que está cuidando de ti, de que realmente vai fazer de tudo mesmo para que seja normal. Porque, ao meu entendimento, a grande maioria das mulheres podem fazer um parto natural. E então a razão que elas não fazem não é culpa delas, é que o sistema não ajuda para que aconteça.